gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Bloomcast e estamos aí de novo nesse formato, né, de vídeo, que muita gente tem pedido, né? Esse é o segundo, se não me engano, pelo menos até agora é o segundo que eu estou gravando. E como eu sempre digo nas aberturas do podcast, gente, eu espero que não seja simplesmente mais um papo para você, mas que sua mente se encha de ideias, que não seja simplesmente mais um papo, mas que seja um momento para você ter ideias, ter insights, que sua mente borbulhe de ideias, borbulhe de coisas novas pensando por aí e que você desperte para fazer algo que você já tem uma vontade, para que a inspiração surja aí nesse momento. E hoje, né, estou tendo o prazer, a honra de dizer que vou entrevistar uma autora nacional. Gente, nunca achei que chegaremos aqui tão rápido. Então eu vou entrevistar uma autora nacional, a Letícia Doski, e ela vai se apresentar aqui para vocês. Ela vai aparecer aqui para vocês. Foi. Oi, pessoal. Eu me chamo Letícia Doski, eu tenho 21 anos. E ano passado eu publiquei o meu primeiro livro, Código Grace. É um livro que ele fez 1 ano, acho que esse mês ele fez 1 ano de lançamento. E estou aí na batalha para fazer com que o Brasil conheça a história da Grace. Nossa, eles precisam conhecer, porque, ai, gente, a minha listinha, ela tá enorme aqui, de um monte de coisa que eu tenho para perguntar, de um monte de dúvida, mas não vamos ainda pro livro. Quero que você fale um pouco de você primeiro, né? Quem é a Letícia? Porque antes de ter a Letícia escritora, tem a Letícia que é leitora, né? Que consumia livros primeiro. Então eu queria que você me contasse como foi a sua jornada com a leitura, se desde pequena você já queria escrever ou foi algo que aconteceu com o passar dos anos. Então, eu sou filha de professora. Então, eu sempre tive livros ao meu redor. O primeiro livro que eu li de fato foi Matilda, mas eu era muito nova, eu nem lembro quantos anos eu tinha. Então, eu lia porque eu achava divertido, porque a gente cria a imagem na nossa cabeça, a gente consegue visualizar. E isso para uma criança é muito bom, porque ela aprende muito com o livro e sem contar que a imaginação vai longe. A criança está parada, sentada, está lendo, mas está se divertindo. Mas eu era muito nova e eu lia porque era divertido mesmo. Aí os anos foram passando, eu continuei com essa minha mania de ler, até que eu conheci a tão famosa saga Crepúsculo, que foi o que mudou a minha vida. Eu tinha, acho que 12 anos, tinha acabado de lançar o Amanhecer Parte 2. Eu não sabia o que era Crepúsculo até então. Eu fui assistir, eu falei, não, preciso ler. Minha mãe foi, comprou um box, comprou todos. Eu precisava gostar, porque eu já estava com todos. Minha mãe comprou os livros para mim e eu lembro que eu fiquei tão impactada porque foi o primeiro livro que realmente eu fiquei com raiva, eu chorei, eu fiquei triste. No Lua Nova, eu fiquei... Parecia que eu estava com depressão. Parecia que não era Bela. Parecia que era eu, e eu fiquei tão encantada, eu era bem nova, 12 anos, uma criança, e eu lembro que eu fiquei me perguntando que bruxaria é essa, como que essa mulher, essa autora conseguiu me fazer chorar com palavras. Eu não ouvi, eu não li, eu só li, e eu fiquei tão encantada, eu falei, não, preciso ler mais. Aí eu fui para a seleção, fui para os Jogos Vorazes, Divergente. E os anos foram passando e eu continuava encantada. Tipo, meu Deus, como que alguém consegue fazer uma coisa dessa? Como que pode uma coisa dessa? Aí eu li alguns livros que não me apeteciam, eu não gostava. E aí eu fui reparando que, assim, eu tinha, como eu posso dizer, preferências de leitura. E nessas preferências eu acabei pesquisando no Google, né? Tipo, eu joguei lá, Divergente. E apareceu fanfic. Aí eu... Que diacho é uma fanfic? Oxe, como assim? Aí eu comecei a ler fanfics e eu achava o máximo, porque muita coisa que acontece em fanfic não acontece no livro, né? Os leitores que decidem, eu vou dar outro final para esse livro. E eu fiquei mais encantada ainda, eu pensei, por que não? Por que não? Deixa eu começar. Aí eu comecei a escrever fanfic com, acho que, uns 13 anos por aí, eu comecei a escrever fanfic. E eu lembro que as minhas fanfics, elas tinham muita visualização, eu achava o máximo, mas eu não levava a sério. Eu achava, tipo, é só uma criança escrevendo um monte de asneira. Mas foi aí que teve o meu start para começar a escrita.
Mas de livro, eu sempre tive livro ao meu redor. Eu ainda tenho o Matilda, que foi o meu primeiro livro. Ele tá todo rabiscado, todo zoadinho, tadinho, que era de uma criança. Mas eu ainda tenho, e eu tenho um amor muito grande por livro. É como uma segunda família. A gente vê os personagens como uma segunda família. Eu sou completamente apaixonada. Eu amo ler. Mas, assim, eu adoro escrever, mas eu amo ler. É impressionante. É muito legal você falando de tudo isso, né? De todos esses livros aí que você estava falando, que você leu quando você ainda era, tipo, super novinha. E todos esses livros eu li ano passado, né? Sério? Sim. No começo da quarentena, eu fiquei a doida da leitura, assim. Tava comendo os livros. Tava nem lendo, tava comendo os livros. E eu li Crepúsculo. E, assim, eu fiquei apaixonada, assim. Eu já gostava dos filmes, mas ler foi, tipo... Caramba, foi muito bom pra mim, tanto que eu fiquei infernizando a vida das minhas amigas, falando, não, gente, vocês têm que ler, porque os filmes, não, gente, não é nem 10%, vocês precisam ler. E elas estavam, gente, Yasmin, para com isso. Mas eu fiquei alucinada, gostei muito, assim, porque eu era novinha, assim, quando lançou, mas eu ligava mais pros filmes e não pra ler. Mas depois que eu li, eu falei, caramba, eu vou confessar que não sou muito fã da Bella. Eu sou muito fã da Bella, não sou muito fã do Edward. Eu sou Team Jacob na vida. Pra mim, ela tinha que ficar com ele. Por mais que eu não gosto dela, mas pra mim ela tinha que ficar com ele, porque ele é maravilhoso. E a seleção também, pra mim, gente, a seleção foi uma surpresa, porque eu falava, gente, nossa, seleção, que coisa besta, não sei o quê. Quando eu li, nossa, quando eu li, eu falei, gente, o que eu tava fazendo da minha vida que eu não li isso antes? Parece que é só romance a seleção, né? Tem todo esse preconceito em cima da seleção, tipo, não, é de princesinha, mas quando você lê, você vê todo o esquema político que tem, é impressionante. Sim, impressionante. E Divergente também, meu Deus do céu, a minha vida acabou. A minha vida acabou quando eu li Divergente. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E Jogos Vorazes é a minha trilogia favorita da vida. Não consigo colocar outra trilogia ali entre as melhores, porque Jogos Vorazes não tem como. Sou alucinada. Os filmes, pra mim, tipo, são tão bons quanto os livros. Então, assim, não tem briga. Se falar pra mim que não gosta, tem briga, porque, gente, é muito bom. É maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Agora vamos começar a falar um pouquinho dessa sua vida aí de escrita, né? Porque eu lembro que quando eu terminei de ler Código Grace, eu já falei, gente, quem é ela? Já fui procurar um monte de coisa, já fui atrás, porque eu li no Kindle Unlimited, então eu falei, gente, será que não tem mais nada dela? Já fui procurar alguma coisa, não achei nada. Eu falei, gente, como assim? Aí depois eu falei, não, vamos procurar ela no Google, achei seu Instagram, já mandei mensagem falando do livro e perguntando, né, da bendita continuação de Código Grace, que eu lembro que logo quando eu mandei mensagem para você, eu lembro que você estava respondendo uma caixinha de perguntas e era as perguntas que as pessoas mais estavam fazendo, né? Vai ter continuação? Já está escrevendo a continuação? Você falou, gente, não estou escrevendo a continuação. Meu coração se partiu naquele momento. Eu falei, gente, eu só queria mais. E conversando com você, né? Você me falou que essa história aí, ela já é antiga na sua cabeça, que você já pensava nela há um tempo. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, de como foi produzir, né? Primeiro, só o processo de escrita aí do Código Grace. Então, como eu falei, era uma história que estava na minha cabeça há muito tempo. Tipo, ficou 6 anos para, de fato, eu criar vergonha na minha cara e passar para o computador. Mas o processo de escrita no começo ele foi um pouco estranho, porque os pensamentos eles estavam muito amontoados na minha cabeça. São 6 anos de pura imaginação. Era divertido pensar sobre o livro, mas eu não chegava de fato a escrevê-lo. Mas no começo foi um pouco amontoado, porque tinha acontecimento que era na metade do livro, que eu já queria escrever, mas eu estava no começo, eu estava na primeira página, e aí foi passando, eu tive que ter muita paciência, porque eu queria muito chegar em determinadas partes que estavam na minha cabeça, e eu não chegava nunca. Mas eu tive muita paciência, eu tive ajuda dos meus familiares, do pessoal que mora na minha casa, da minha família, eles me ajudaram muito. E tem um fato muito engraçado que, a partir do meio da história, é que eu não posso falar porque dá spoiler para quem vê, mas a partir do meio da história, pro final, eu não estava planejando absolutamente nada. Porque era para ir para um lugar, era para ir para um final, e aí a minha família falou, não, mas você não acha que isso aqui ia ficar melhor?
Aí eu, meu Deus, sim. O vilão, o famigerado vilão, que não tem uma pessoa que goste dele, todo mundo odeia ele não ia ser o vilão. Ele não ia ser o vilão. E eu tava conversando com a minha mãe, e a minha mãe começou a falar dele, começou a falar sobre ele, falou assim, e eu percebi que ele tinha motivo suficiente e que fechava de um jeito incrível. Então o começo foi meio conturbado, aí eu recuperei, deu no meio da história, a história começou a ir pro caminho que ela queria. Eu até falo que os personagens mandam em mim, porque assim, eu crio um personagem, ele só vai aparecer um capítulo, quando eu vejo ele vai aparecer no livro inteiro. Porque a história vai me levando, Código Grace foi o livro inteiro assim, a história foi me levando, eu fui indo, até que quando eu terminei o livro, quando eu terminei de revisar, terminei de ler, eu vi que tudo fechou. Eu não tinha planejado, acho que 40% do que aconteceu na história, e tudo fechou. Eu fiquei, cara, como que uma história que estava 6 anos na minha cabeça conseguiu me surpreender? Como? Mas conseguiu. E foi um processo maravilhoso, foi muito rápido, foi em 6 meses, eu escrevi em 6 meses, para mim foi extremamente rápido. Eu lembro que teve uma madrugada que eu não dormi, eu escrevi por volta de uns 5 capítulos. Eu tava tipo, essa história precisa sair da minha cabeça. Mas no final deu tudo certo. Nossa, muito legal ver você falando isso, de que são os personagens, né, que mandam, assim, na história, e é muito legal, porque eu consumo muito essas coisas, né, e recentemente eu comecei a consumir muito mais esse conteúdo de autores nacionais, e a maioria delas, né, que a maioria que eu leio são mulheres, então a maioria delas fala a mesma coisa, que às vezes elas planejaram alguma coisa pra história, e aí chega um determinado momento que o personagem começa a falar, não, querida, você tá achando que você vai fazer isso? Não vai, eu que decido pra onde eu vou, eu decido meu futuro, né, então é muito legal isso, porque tem essas, vamos dizer assim, essas conexões, né, entre esses processos de criação, muito legal. Sim. Continuando falando de Código Grace, uma das coisas assim que você falou que tudo fechou muito bonitinho, eu preciso discordar de você nesse momento, porque assim, tudo fechou muito bonitinho, mas nós temos uma ponta solta. Ponta solta. Nós temos. Temos uma ponta solta no livro, que é o que acho que faz o maior alvoroço, assim, né? Porque como você falou, agora você falando e olhando para a leitura, dá realmente para perceber esse momento onde a história começa a caminhar para um lugar diferente, né? Porque a gente começa com a história, tipo, super certinha, em que você não encontra nada demais, assim, né? Tipo, quando eu comecei a ler, eu lembro que o começo ele foi um pouco difícil, assim, pra mim começar a ler, porque eu tinha acabado de sair de uma leitura que eu tava, meu Deus, sabe, com a cabeça explodindo. Então eu falei, não, vou ler uma coisa levinha, né? Falei, não, vou pegar Código Grace, porque... E eu encontrei super do nada, assim, no Kindle Unlimited. Eu estava procurando, encontrei, falei, caramba, e a capa me chamou a atenção, né? Eu olhei pra capa e falei, nossa, gente, que negócio misterioso, né? E eu não entendi o nome, Código Grace. Falei, gente, mas por que Código Grace, né? Aí, beleza. Aí peguei, comecei a ler. E aí, tipo, as coisas iam acontecendo e não era... Tem livro que você vai lendo e que você vai, tipo, já sabia que isso ia acontecer. Tipo, você vai antecipando as coisas que vão acontecendo. Mas em Código Grace, tipo, não dava pra antecipar nada. Não dava pra falar assim, gente, isso vai acontecer agora. Não tinha como. Porque, gente, as coisas aconteciam assim. Você falava, gente, mas onde que isso aconteceu? Qual foi a pista que eu não peguei para que isso acontecesse? Porque como você falou, tá tudo muito tão ligadinho, tão fechadinho, que você não encontra essas pontas soltas que vão te levando para lá. Então foi muito legal ter essa experiência, e eu falava para todo mundo, tanto que eu até falei para uma amiga minha, falei, eu acabei de terminar esse livro, você precisa ler, não importa, compra aonde você encontrar, compra esse livro, leia esse livro. E você falando também das suas referências, assim, de leituras, de coisas que você leu, eu encontro bastante coisas assim, né? E eu queria saber se teve alguma inspiração desses livros que você já leu e que você colocou em Código Grace, ou não, eu tô viajando na batatinha. Primeiro você me fala e depois eu digo quais são as inspirações que eu vejo. Teve inspiração, sim, principalmente dos livros que eu falei. Acho que o único que não teve inspiração foi a da Chiara, não sei falar o nome dela, mas a autora de seleção. Eu tive muita inspiração, acho que as duas autoras que mais me inspiraram foram a Victória, de A Rainha Vermelha,
ela é assim, eu coloco ela num pedestal, eu falo, minha rainha, obrigada por tudo. E tem a Stephenie Meyer, que eu cresci, né? Cresci praticamente com os livros dela, lendo, relendo, mas sim, tem referência de Crepúsculo em quase os dois. Uau! Então eu estava totalmente errada, porque eu ia falar que, pra mim, tem muita referência de Divergente e Jogos Vorazes, assim, tipo... Mas tem... Sim, eu me inspirei nas autoras também, que eu esqueci de falar. Ela tá na minha biografia, ai, que vergonha. Sim, porque eu realmente tava... Porque quando a gente vê a Grace, ela tem muito esse estereótipo da Katniss, da... Ai, não lembro o nome da outra. Tris? Isso, da Tris. Elas se parecem muito, assim, tipo... Então, eu fiquei olhando... Só que ela tipo assim, ela parece bastante, mas ela ainda diverge um pouco delas, porque eu acho que a Grace, ela é um pouco mais retraída do que elas no começo. Acho que a Grace, ela demora muito pra acreditar nela mesma, acreditar que ela, tipo... consegue fazer as coisas por ela mesma, que ela não precisa das pessoas o tempo todo com ela, né? Eu acho que por essa proteção na infância dela, ela ficou tão retraída que, tipo, demora um pouco, né? Pra você ver ela falando, tipo, ai, caramba, eu vou viver minha vida e acabou. Demora um pouquinho pra isso acontecer, mas eu estava certa, gente, eu estava doida. E eu não li. Estava doida. Não li sobre isso, viu? Não li. Foi só pensamentos mesmo. Sério. Tá na biografia, eu até esqueci. Lendo o livro, eu fui pensando nessas coisas, falei, nossa, gente, parece muito com isso, parece muito com aquilo, e muito legal ver isso. Você falou um pouco desse seu processo de escrita e tal, e eu queria saber, agora falando um pouco de mercado literário, né? A gente volta para Code Grace, mas falando um pouco de mercado literário, a gente vem vendo ao longo dos anos aí essa queda no consumo de livros físicos e nesse aumento dos livros digitais. E muitos autores, eles comentam bastante sobre isso, né? E você meio que foge da curva, porque você tem o seu e-book na Amazon e você também tem o seu livro físico, né? Que o sonho de todo autor que vai publicar é ter o seu livro físico, mas que, às vezes, por falta de condição, por falta de ter uma estrutura, de ter uma editora por trás, não consegue isso primeiro e por isso que eles vão para a Amazon, né? Até porque eu fiquei sabendo aí, agora, como eu disse, né, estou consumindo bastante coisa de autores brasileiros e eles estão falando muito sobre essa maior rentabilidade na Amazon, né, que às vezes você consegue até lucrar um pouco mais na Amazon do que tendo uma editora e tudo mais. E aí eu queria saber para você, como foi tudo isso? Você queria que o Código Grace tivesse um exemplar físico ou você só queria que as pessoas lessem a sua história e foi para a Amazon? Como foi que você achou melhor assim a sua publicação? As duas coisas se encontraram no meio do caminho? Não sei. Então, aí que vem a parte engraçadinha. De início, eu não queria que ninguém lesse. Eu tava pensando, ninguém vai gostar? Ninguém vai gostar? Uma coisa, nada faz sentido, a história não fecha, a Grace é chato, o Ethan é chato. No começo eu ficava assim. Mas era bem no começo mesmo, tipo... das primeiras 2 páginas, que é quando o autor percebe o que ele está fazendo, que ele está criando um novo universo, que ele está criando algo grande e que futuramente mais pessoas vão conhecer. Então, no começo, era só para mim, eu só achava divertido, só que aí a minha família falou, não, vai, publica. Aí eu comecei a pesquisar as editoras. Na época, eu vou ser bem honesta com você, eu não conhecia e-book. Eu nunca fui ligada nessas coisas, assim. Então, eu achava que para ter um e-book era preciso participar de uma editora muito grande, uma Rocco, uma Seguinte, uma Arqueiro. Então, eu achava que na Amazon era só com eles, não tinha como. Aí, beleza. E fui direto para o físico, que acabou se tornando um sonho meu também, ter o livro na minha mão. Aí eu pesquisei, encontrei a editora, que eu faço parte agora, a Editora Coerência. Só que depois de um tempo eu fui percebendo muitos casos de muito adolescente. O meu público, ele é muito jovem. E adolescente não trabalha. Assim, tem alguns que trabalham, tem alguns que focam no seu estudo. E eu percebia muito que eles falavam, nossa, eu quero muito ler o seu livro, só que, tipo, não dá para eu comprar. E me doía muito. Tipo... alguns trabalham, faz jovem aprendiz, ou os pais dão algum dinheiro, só que, poxa, gastar R$50 logo de cara, assim, do nada, eu entendo, eu compreendo que é uma coisa, assim, completamente, meu Deus do céu.
E aí aquilo começou a me incomodar, começou a me deixar chateada, de ver gente falando, nossa, eu queria muito ler isso aqui, pra mim não dá, eu não consigo. Aí eu vou te apoiar comentando, curtindo, compartilhando. Eu pensei, não, eu vou fazer esse e-book, vou deixar ele R$ 5,99 e de vez em quando vou liberar ele de graça. Uma coisa que eu faço, eu liberei ele uma vez e na Amazon você não pode liberar sempre. A Amazon que deixa, olha, por exemplo, daqui 3 meses você pode fazer de novo. A Amazon é mais ou menos desse jeito. Então, era algo que eu já estava planejando. Então, eu fiz o e-book tudo certinho, contratei um cara para fazer. Eu tentei fazer o e-book, não deu muito certo. Aí eu fui, contratei um profissional da área, ele passou todo o livro pro arquivo que poderia ler por tablet, celular. Eu queria que ficasse algo muito amplo, para que todo mundo conseguisse ler. Joguei na Amazon, fui com Deus, e aí que eu percebi que aumentou muito mais os meus leitores. Foi graças ao e-book, porque o e-book geralmente é nesse valor, R$ 5,99. Alguns que são mais caros, eu não sei muito bem, eu não leio e-book. E também eu liberei para o Kindle Unlimited, que é de graça, né? Se não me engano, é só baixar, não é? A gente paga uma assinatura mensal. Uhum. E aí a gente tem vários livros lá no catálogo que a gente pode ler. Mas é como você falou, né? A Amazon que libera esses livros. Então, tem livro que, tipo, você encontra por um tempo, depois sai do Kindle Unlimited, a Amazon vai fazendo esse rodízio. Ah, entendi. E depois que eu coloquei o livro lá na Amazon, que veio o boom de leitores, era o pessoal que não conseguia pegar o físico, mas conseguia pegar o e-book. E de vez em quando eu coloco de graça para todo mundo. Eu aviso, divulgo, todo mundo divulga, porque no começo, para um autor, para ele fazer o nome dele, não é nem por dinheiro, sabe? Tipo, até porque é como você falou, né? Os livros estão, assim, teve o auge, que foi lá na época lá do Divergente, Jogos Vorazes, que foi tudo muito junto, e eu vejo que agora que está voltando a ter toda esse glamour nos livros, né? Tanto que agora tem vários livros que estão saindo muito legais, muito maravilhosos. E, assim, a gente vai batalhando, né? Nem por dinheiro, é mais que nós queremos ser lidos. Então, tudo que puder facilitar, seja o digital, seja o físico, a gente está fazendo, eu estou lá fazendo. Eu tenho muito mais leitor no digital do que no físico. Muito mais, muito mais. Uhum. E muito legal saber disso, porque, como você falou, né? Você está começando, é seu primeiro livro e tudo que você quer é ser lida, né? Então, isso faz realmente com que as pessoas apareçam mais, né? Tipo, para as pessoas, acho que pelo Kindle Unlimited, pela Amazon mesmo e tal. E eu vejo que você está sempre divulgando também, está sempre falando sobre o Código Gracie, e eu queria saber como que é a abordagem das pessoas em você, né? Porque quando a gente pensa em autor, a gente sempre pensa ou uma pessoa morta ou uma pessoa super inalcançável, que a gente não consegue conversar, que a gente não consegue bater um papo, e eu vejo que você é totalmente diferente. Eu mandei a mensagem, assim, tipo, horas depois você já tinha me respondido e foi super simpática desde o começo. Então, até esse contato, né, com as pessoas fazem com que elas queiram continuar seguindo você, não só pelo seu trabalho, mas por quem você é também, né? Uhum, é verdade. No começo, logo quando eu lancei Código Gracie, começou a sair, os leitores ficaram um pouco tímidos, porque tem isso de aquilo, ou tá morto ou tá num pedestal, nem vou tentar mandar mensagem, porque ele não vai responder. E já teve casos de leitores que vieram falar comigo depois de meses porque estavam com vergonha. Mas no começo eles eram assim, bem vergonhosos, só comentavam em alguns posts e eu tento sempre responder. Comentou, eu respondo. Mesmo que seja um coração, uma carinha apaixonada, eu tento responder, porque eu tento meio que humanizar o meu trabalho, porque eu vejo que muitos leitores colocam num pedestal e acham que, meu Deus, ela nunca vai olhar para mim, ela nunca vai curtir as minhas coisas, nunca. E eu tento tirar isso da cabeça. Não, eu posso demorar um pouquinho para ler essa mensagem? Posso, mas eu vou ler, eu vou responder. É uma coisa que eu tento. Todo dia eu paro, abro meu Instagram, vou em solicitação de mensagem, porque o Instagram às vezes não avisa. Aí se tem algum leitor, eu vou lá, converso. Já teve caso de uma menina me mandar mensagem e ela jurar
que eu não ia responder ela. E eu respondi. E ela falou, nossa, eu não acredito, você me respondeu. E hoje nós somos amigas. Pra você ter uma noção, hoje nós somos amigas e todos os meus leitores eu vejo como amigos meus. São meus amigos, são minha família. Eu posto alguma coisa nos stories, eles me chamam de Lelê. Eu fico, meu Deus, quantos anos eu tenho? Eles me chamam de Lelê, me chamam de amiga. Demorou um pouco para criar esse vínculo, mas depois que eu criei agora, assim, é aquilo. Eu leio até a sua lista de compras. Com certeza. Foi você que falou isso, eu não falei. Foi? Falei que eu leria até essa lista de compras, entendeu? Porque eu tenho certeza que não é uma lista de compras qualquer. Deve ter um poema, alguma coisa envolvida, alguma coisa a mais. Porque, gente, não tem como. Não tem como. E eu acho simplesmente maravilhoso. Criei um vínculo e agora ninguém se separa. Estavam envergonhados, mas já passou. Agora tá tudo certo. Muito legal. Vamos voltar a falar um pouquinho de Código Grace? Vamos falar um pouco sobre os personagens agora. Uhum. A gente tem o nosso trio central, né? Que é o Dylan, o Ethan e a Grace, que são, assim, eles realmente roubam a cena. E são um círculo bem fechadinho, assim, de personagens. A gente tem outros ao longo da história, mas eles são onde a história tá focada. E eu queria que você contasse um pouquinho de cada personagem e como foi esse processo de criar eles, sabe? Até mesmo essa, vamos dizer assim, esse trio, né, amoroso que existe entre eles, porque em certo momento do livro eu falei, gente, o Ethan, né, eu falei, nossa, caramba, são super amigos, não sei o quê, vai acontecer alguma coisa, e no final das contas, né, não rolou. Mas enfim, eu quero que você conte, né, tipo, como que surgiu, como que você pensou nas características físicas deles também, né, que isso é bem legal de ser falado. Tá, eu vou começar pelo Ethan. O Ethan é meu queridinho, meu protegidinho. Grace e Dylan, desculpem, mas o Ethan é um amorzinho. O Ethan, assim que eu pensei nele, me veio um ex-militar com heterocromia, que é um olho de cada cor, é o charme dele, é o que ele faz para conquistar as paqueras dele. Ele nunca namora, mas ele tá paquerando. E foi uma das características que apareceu para mim também. Ele seria meio que o oposto do Dylan. Tanto que no começo do livro ele fala que o Dylan só é amigo dele porque ele tá lá. Ele tá sempre atrás do Dylan, mas a gente sabe no fundo que o Dylan não vive sem o Ethan. E quando eu pensei no Ethan, me veio uma pessoa super alto astral, assim, aquele amigão mesmo que dá para confiar, ele vai estar lá. Ele pode rir de você, mas não se preocupa que ele vai estar lá. Mas, ao mesmo tempo, se for parar para ver, o Ethan já passou por muita coisa. Ele já presenciou, assim, o que aconteceu com o amigo dele, o Kenny, mudou ele, só que a cada dia que passava ele tentava ser uma pessoa melhor. E assim que eu pensei nele, me veio isso. Ele é super incrível, super eletrizante, super engraçado, só que quem conhece ele de verdade sabe que aquilo é uma batalha interna para ele não ceder à escuridão que vive nele, por assim dizer. Tanto que tem um trecho, acho que é bem no primeiro capítulo, quando está apresentando o Ethan, que a Grace fala que em certos momentos ele simplesmente quer ficar sozinho. E eles respeitam, eles sabem o momento dele, mas na maioria do tempo o Ethan, ele tá lá, ele é um amigão. Aí vem o Dylan, que é praticamente o oposto do Ethan. O Dylan não gosta de fazer amizade. Assim que eu pensei nele, me veio o clichê, por assim dizer. O garoto de pele extremamente pálida, parecendo que tá morto, o cabelo preto, o passado sombrio, ele ser sarcástico, né? E o caráter duvidoso. O Dylan é o clichêzão que as leitoras gostam, e eu já imaginei ele desse jeito. O Dylan, ao contrário do Ethan, que é aquilo. Quando eu imaginei os dois, eu imaginei uma balança. O Dylan, ao contrário do Ethan, ele meio que se entrega à sombra que vive nele. Tem todo o problema com a família, todo o problema com o pai. E eu até brinquei em um vídeo que se ele pudesse dar um tiro no pai dele, ele daria. Para os leitores verem que ele, assim, Ethan e Dylan não são a mesma pessoa. Eles são uma amizade muito forte. Um, assim, acaba dependendo do outro, porque eles, querendo ou não, eles não têm uma família mesmo, mas
ambos por questões completamente diferentes, mas eles se apoiam. Então, quando eu pensei nos dois, eu pensei nisso. Eles são opostos, é uma amizade assim que você olha e pensa, nunca vai dar certo, mas dá muito certo, eles se amam. E veio a Grace, que a Grace, ela é o centro. Depois de um tempo, ela vira o centro daquela amizade, ela vira o centro, e os dois começam com palhaçada, ficam um provocando o outro, e a Grace que chega e fala, pode parar, não façam isso. E a Grace, assim, ela tinha uma vida muito perfeita. E aí eu precisei trabalhar isso, porque ela tá em conflito. Então, quando eu pensei na Grace, quando eu fui desenvolver a personalidade da Grace, que foi isso muito antes de escrever o livro de fato, uma das primeiras coisas que eu anotei é o conflito. Ela tem muito esse conflito no começo do livro, ela compara muito a vida dela daquele momento com o passado, ela pensa muito na mãe, ela pensa muito no pai, pensa nos amigos, aí ela pensa, nossa, eu devia ser mais presente. Nossa, aí que ela começa a rever. Então, quando eu pensei na Grace, assim, ela não se parece nem com o Ethan nem com o Dylan, não se parece com nenhum dos dois. E quando eu pensei nela, eu falei, cara, eu preciso fazer o crescimento dela aos poucos, porque, querendo ou não, ela é uma adolescente. Ela tinha 17 anos, então eu precisava trazer isso pro livro. Eu acho que o personagem que foi mais difícil de criar foi a Grace, porque a história gira em torno dela, todos os problemas que estão acontecendo, pessoa que ela nem conhece estava querendo matar ela. Então, o mais difícil de criar foi a Grace, porque ela estava em conflito, e como o livro é narrado em primeira pessoa, eu não sei se isso acontece com todo autor, com todo escritor, só que quando o personagem está em conflito, eu começo a ficar em conflito e eu começo a, meu Deus, será que vai dar certo? será que vai dar certo? Mas quando eu criei eles, foi basicamente assim, a aparência deles surgiu com o nome, eu pensei, Grace, ruiva, sardinha, sardas, nananã. Dylan, do jeitinho que ele é, vestindo a blusa larga não, de manga longa, o Ethan, bonitão, charmoso, mas que nunca namora, mas o que mais foi difícil para mim foi a Grace, por incrível que pareça, foi a Grace. Falando nos personagens e em todo esse arco assim, né, que tem sobre eles, né, que a gente vai descobrindo realmente aos poucos também um pouco sobre a história deles. Algum leitor já te pediu um spin-off de Código Grace sobre algum personagem? Tipo, sobre o Ethan, sobre o Dylan, contando um pouco do passado e das coisas que vão acontecer, né? Tipo, a história, vamos dizer assim, na visão deles ou naquilo que eles passaram. Sim. Acho que 50% eles pedem um livro só de contos. Eles falam, beleza, a história da Grace a gente já sabe, mas e o do resto? E o do Dylan? Muitos querem saber o que aconteceu na noite que ele fugiu de casa. Porque, assim, tem uma breve... Ele conta brevemente o que aconteceu entre ele e o pai dele. Depois ele conta um pouquinho sobre a mãe dele, mas fica por ali. E, assim, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber do Ethan no exército. Eu não sei porquê. Mas eu acho que umas 5 leitoras falaram, cara, eu preciso do Ethan no exército. Aí eu fico, gente, o que eu vou fazer com o Ethan no exército? Eu vou ter que bolar. Aí tem também aqueles que querem, eu posso dizer, não é... o personagem tá morto, já começa o livro morto, que é o pai da Grace, então não teria como ter um ponto de vista do livro dele, mas já teve leitora que, assim, que queria que eu contasse como que foi todo o processo para ele, porque ele já sabia o que ia acontecer com ele, porque ele se envolveu em uma causa muito grande. E teve, acho que foi uma leitora só, que falou assim, cara, por favor, escreve, nem que seja uma página dele, porque o cara é inteligente. Mas pedem principalmente do Dylan, mas pedem mais do Ethan no exército, eu não sei porquê. Muito legal. Você tem traçado na sua mente Código Grace vai ser uma trilogia, vai ser uma duologia? Quantos livros a mais você vai fazer disso? Você falou que não está escrevendo ainda, né? Tipo, a continuação de Código Grace. Você quer dar uma espaçada e quer que os leitores conheçam uma outra face, né, da sua escrita para depois retornar para essa história? Qual a sua estratégia nisso tudo?
Então, de início, sendo bem honesta com você, de início seria um livro único com um final aberto. Aí cada leitor poderia finalizar na cabeça ou poderia entender o que aconteceu com um determinado personagem no final da história. Só que eu não estava esperando a repercussão que deu, eu não estava esperando, cadê a continuação? Cadê a continuação? E eu vou ser honesta, estou começando a cogitar, estou começando a pensar, porque realmente eu pensei em um livro único com um final aberto. Eu sabia que ia render muita raiva. Com certeza. Muita raiva. Muita raiva. Mas assim, agora, respondendo nesse momento, eu continuo dizendo que é um livro único com um final aberto. Mas eu pretendo sim, futuramente, criar os contos dos personagens. Provavelmente quando eu estiver em uma pausa, que agora eu estou com outros projetos, e aquilo, voltar para o mundo de Código Grace é saber que nada mais vai passar na minha cabeça, só aqueles personagens. É como se eles estivessem em uma sala, sentadinhos esperando. E eu tenho total ciência de que quando eu voltar para Código Grace eu não vou conseguir fazer absolutamente mais nada, porque são personagens que eu conheço muito bem, são personagens que, se eu fazer um conto, precisam ser aprofundados. Então, o conto do personagem, sim, provavelmente eu farei. Agora, a continuação, agora, a única coisa que eu digo é: a esperança é a última que morre. É isso que eu falo. Ai, gente, que ó, as lágrimas caindo, porque eu queria tanto essa continuação, hoje, agora. Lançada amanhã. Sim, nossa, mas de verdade, se fosse um livro único, com um final totalmente aberto, que a gente não tivesse, assim, nenhuma diquinha do que pudesse acontecer, gente, eu ia ficar louca. A minha mensagem nem ia ser de amor pra você. Eu quero te matar. Por que você fez isso? Porque, tipo, agora a gente tem meio, tipo, por mais que você ainda não esteja pensando, né, em continuar a escrita por agora, por outros projetos, mas ainda, né, tem uma chamazinha lá no fundinho que, né, diz que talvez pode continuar, que a gente vai ter uma continuação. Então, isso é muito bom, isso é muito legal. Mas que bom, né? Vou guardar aqui a minha esperança. Existe esperança. Sim. Falando um pouco mais de editora e tal, você falou, né, que você tá na editora Coerência. E para mim, a editora Coerência, ela é um pouquinho grande, né? Tipo, ela é conhecida até. Não sei se é só no meio do Booktube, assim, mas eu já tinha ouvido falar da Coerência. E como foi? Tenho muita curiosidade sobre isso. Como é que você, antes de publicar, você vai mandando para as editoras, a editora lê, fala se aceitou ou não? Como que é esse processo? Então, assim que eu terminei o livro, uma dica importante para quem estiver assistindo e escrever um livro, por favor, registrem o seu livro na Biblioteca Nacional antes de enviarem para editoras. Por favor. Voltando. Depois de eu ter registrado, eu já estava ciente de que eu queria mandar para a Coerência, então eu só mandei para eles. Eu só mandei para eles e aí eu enviei no dia do meu aniversário, se eu não me engano. Foi no dia do meu aniversário e foi 27 de novembro. No dia 2 de dezembro, eles me responderam, falaram que eles leem as histórias, então sim, a editora vai ler a sua história, tem uma leitora aberta, eles vão ler, aí depende muito da editora. A Coerência, por exemplo, eles dão notas para os livros, e se eu não me engano, a nota acima de 7, eles fazem a proposta para o livro ser publicado. Então, sim, eles leem o livro, eles sabem o que está ali, eles não vão ler só o resumo, que algumas editoras pedem resumo no arquivo, só que a Coerência não, a Coerência lê, ela sabe perfeitamente o que está na história, e até porque eles têm que saber se fecha, se a história está boa, se os personagens estão bons. E assim, é algo que quando alguém vai mandar para uma editora, assim, dica, revise, veja se está tudo certo, porque é isso que as editoras vão ver, ao menos eu estou seguindo mais ou menos a linha de raciocínio da editora que eu faço parte, que é a Coerência. Eles avaliam a coesão, eles avaliam a escrita, crescimento de personagem, eles avaliam. No meu caso, eles não deram feedback, de tipo, olha, a gente vai ficar com o seu livro, a gente achou isso. No meu caso, não aconteceu.
Eles só me parabenizaram, falaram que a história era boa e me mandaram um contrato. Basicamente isso. Então, eu não sei se tem editoras que passam todo um feedback, pontos positivos, pontos negativos. Aí eu não saberia te dizer, mas na Coerência foi assim. Eu acho que em outras editoras, eu não sei se é editora independente, porque a Coerência, como você falou, ela está crescendo. Então eu não sei. Mas foi mais ou menos assim. Eu enviei, eles leram, a editora vai ler o livro, aí eles vão lá dar notinha, vão ver se condiz com o catálogo deles. É uma coisa que eles têm que levar em consideração, que é o catálogo de livros. E se eles gostarem, eles vão dar a proposta. Para mim foi basicamente isso, e depois veio todo o processo de editoração. Legal. Você falou desse processo de editoração, que é capa, foto, essas coisas assim, né? Edição da página e tudo. Você participou desse processo também, ou foi uma coisa que só a editora mexe? Não, eu participei. Participei muito. Quando você escreveu, você já tinha pensado em alguma coisa assim, tipo, pra capa, o que você queria, ou aconteceu ali nesse processo de editoração? Não, tanto que quando eu tive a minha primeira reunião com a editora, eu falei logo de cara, a Grace precisa estar na capa, assim, é algo que eu não vou abrir mão. A Grace precisa estar na capa e precisa remeter a onde ela mora, que é Dália. E aí a Giovana, que acho que é a filha da dona, a filha da dona da editora. Por que eu acho? Eu conheço a menina. Aí a filha da dona da editora, que ela era intermediava entre eu e o capista, e ela me manda algumas ideias de capas. Aí eu mandei todas com uma pessoa na capa, porque era o meu desejo, aquilo eu não abriria a mão. E não deu, meia hora, ele mandou aqui. Ele mandou a capa, assim. E quando eu vi, eu lembro que eu fiquei, como que o cara conseguiu entrar na minha cabeça para fazer isso? Mas foi amor à primeira vista. Foi a primeira opção que eles me deram e eu falei, é essa mesmo. Porque alguns autores vão conversando, vai mudando, mas Código Grace foi a primeira opção e eu peguei. Caramba, que legal, muito legal. Gente, ai, me perdi, tava com uma dúvida na cabeça. Tava falando disso. O e-book também, quando você foi fazer, a identidade visual do livro já estava toda pronta, né? Então, você falou que teve que pagar para alguém fazer um e-book, e aí, o e-book ele foi totalmente de forma própria. A editora não te ajudou com nada nisso? Não. O e-book foi completamente por mim, eu paguei por fora, o profissional. Eu peguei um profissional, o mesmo que havia feito a diagramação do livro, o mesmo, porque ele já estava com o arquivo, ele fez rapidinho, ele fez em 1-2 dias, fez bem rápido, mas foi completamente por mim. A editora sugere, olha, eles falam, tem a opção do e-book aí, mas assim, fica por sua conta. E eu fiz depois de uns 4 meses depois de ter lançado o livro físico, mas foi completamente por mim. Muito legal. A gente já falou de quase tudo aqui, hein? Calma. Deixa eu só me achar aqui. Tá. Legal. Continuando falando um pouco sobre Código Grace. Lembrei. É que você fez uma coisa que eu acho maravilhoso quando autores conseguem fazer isso, é inserir o nome do livro dentro da história. Que quando eu vi aquilo, eu falei, o quê? Porque, faz total sentido. Eu tava lendo, e assim, porque eu tava até conversando com meu namorado um dia, eu tava falando da história, né? E ele falou assim, não, mas por que Código Grace? Aí eu falei assim, e eu não tinha chegado nessa parte da história, porque eu não sei ainda. Eu não entendi ainda o porquê. É o nome que ela quis dar, então tá bom. O livro dela, ela faz o que ela quiser. Mas aí, quando eu cheguei nesse momento que você conseguiu inserir o nome do livro ali dentro da história, eu falei, caramba, meu, eu nunca ia imaginar isso. E eu acho muito legal quando isso acontece. Você já tinha pensado nisso antes, aconteceu com a história, porque tem gente que já meio que planeja, né? Tem autor que você já sabe que você vai encontrar ali o motivo do título do livro dentro da história. Foi uma coisa que você já planejou, aconteceu com a história? Então, o Código Grace, ele já estava, assim, eu já sabia que ele seria o que ele seria, mas eu não havia cogitado ser o nome do livro.
Até aquele momento, o livro não tinha nome. Aí, quando eu cheguei naquela parte que eu escrevi, aí foi acho que foi meu pai ou minha mãe, falou assim, ô Letícia, por que você não coloca esse nome do livro? Aí eu, meu Deus, coloquei, e é uma das partes que eu escrevendo, quando eu escrevi, eu me arrepiei inteira. Eu fiquei, meu Deus do céu, Jesus Cristo. Mas de início não seria, mas fechou, ficou completinho. Todo mundo me pergunta. E o pior é que eu não posso falar. A pessoa pergunta, mas o que que é? A pessoa vem na inocência, ela vem na curiosidade, aí eu fico, eu não posso te falar. Pois é. Não posso. Então a sua família é a sua cobaia da escrita, né? Eles leem tudo antes de sair. E uma coisa legal também que eu vi você fazendo é que você tem um caderninho mesmo. Tipo, tem um caderninho onde você escreve. Então primeiro você escreve à mão e depois você passa pro computador? Isso, eu escrevo tudo à mão. É que agora ele tá... Ah, não, ele tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Eu não vou abrir, porque eu vou ler. Mas é esse caderninho aqui. Ele é feito à mão, eu ganhei de uma amiga. Então, assim, eu precisava que ele fosse algo importante. Eu decidi colocar todas as minhas histórias aqui. E, realmente, eu passo tudo para ele. Tudo. Eu fico horas escrevendo. Eu primeiro faço a lápis, para não manchar, caso eu escreva algo que não vai acontecer. O que já aconteceu, já teve coisa que eu escrevi aqui. Não aconteceu, mas tá aqui. Mas é sempre assim. Eu tive uma ideia, eu passo pro caderno. Eu penso sobre aquilo, eu fico lendo, relendo, aí depois eu passo pro computador. Mas sim, tem um caderninho e ele não sai da minha casa. Não sai, paradinho. Voltando a falar um pouco sobre processo de escrita, por você passar horas escrevendo, né? Eu não sei como você faz esse processo de escrita. Eu vi que você falando no Instagram que você tem uma ficha, né? Que você faz para os personagens, onde você coloca todas as informações dos personagens ali. E você faz isso com a história também? Você faz uma ficha, tipo, detalhando o que você quer que aconteça e tal? Sim. Toda vez que eu vou escrever algo novo, eu vou usar, por exemplo, a história que eu estou escrevendo agora, que serão 3 livros. O que eu fiz? Eu sei os pontos principais do primeiro, sei do segundo, consequentemente sei do terceiro. Então, o que eu faço com a história, e algo que, assim, eu não fiz com o Código Grace, porque na época eu simplesmente sentei e comecei a escrever igual uma doida. Então, eu não fiz com o Código Grace, mas Código Grace tudo certo, graças a Deus. Mas agora, depois que eu aprendi tudo, depois que eu estudei algumas coisinhas, o que eu faço? Eu escrevo, eu faço um resumo do começo, do meio e o que será do fim, porque é algo que eu não me prendo muito ao final do livro. O final do livro pode mudar, não vai mudar a história, talvez mude o final, que foi o que aconteceu com o Código Grace, a determinado ponto para frente, algumas coisas mudaram. Então eu faço esse resumo do começo, do meio e do fim, e algo que eu preciso, hoje em dia, depois de ter evoluído, por assim dizer, eu preciso colocar os pontos importantes que eu não posso esquecer. Então, é algo que eu coloco muito aqui, pontos importantes. Por exemplo, se eu fizesse de Código Grace, um ponto importante seria os locais que a Grace passa, que são 3. A gente não pode falar, mas são 3. Seria algo importante. Algo importante também seria falar, seria a cura, obviamente, a bactéria, quem está atrás dela, e assim eu vou fazendo os pontos que eu realmente não posso esquecer. Eu não faço um texto gigantesco, às vezes é só uma palavra, às vezes é só uma frase, mas é algo que eu faço. É como se fosse uma ficha, só que mais focada, uma frase só, basicamente isso, mas eu faço para a história também. Sim. Tem alguma playlist de Código Grace? Enquanto você estava escrevendo, você foi ouvindo algumas músicas? Ou você não é dessa, você gosta de escrever no silêncio? Não, tem playlist sim. Ela tá lá no link, tá na minha bio. É que na minha bio é um link que tem vários. Aí tem que ir lá pro ladinho. Mas eu acho que na segunda página aparece lá, playlist, tanto no Spotify quanto no Deezer, mas eu não consigo escrever sem ser com música. Eu não consigo, então tem playlist, eu tô sempre escutando música quando eu tô escrevendo. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro que você está escrevendo agora. Não vou pedir muitos spoilers, até porque eu sei que você não dará muitos spoilers, mas eu queria que você falasse
um pouco de como surgiu a ideia, de quando você começou a escrever, de qual é a sua pretensão para terminar, se vai ter livro físico e e-book, como foi dessa vez, quais são os seus planos para esse livro? Tá, quase falei o nome do livro. Esse novo livro, ele também está na minha cabeça, acho que agora, hoje o Grace foi 6, ele deve estar há 7 anos na minha cabeça. Então, ele veio junto com o Código Grace, quando eu tinha por volta lá dos meus 13 anos, por aí. Então, os dois veio juntos, só que aí eu fui para Código Grace primeiro, que eu achei que abriria a minha porta. A minha porta estava fechadinha, o Código Grace abriu e agora eu vou trazer os outros. E, assim, eu acho que vai ser... Não é que eu acho, é algo que eu estou percebendo. É completamente diferente do que o pessoal leu em Código Grace. Às vezes eu fico até meio receosa, porque a expectativa para essa história tá tão grande que eu fico, meu Deus, será que eu vou conseguir atender? E, assim, vai ter muita cena triste. Oh, meu Deus. O vilão do primeiro livro, ele é nojento. Eu odeio ele, eu nunca odiei tanto um vilão quanto eu odeio. E, assim, eu acho que eu não sei criar vilões amáveis, porque tem livros que você gosta do vilão. Você entende. Não é que você entende, nossa, ele é vilão, mas eu gosto. Eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu percebi, a minha reação com esse novo livro é que o vilão é bem mais, sabe? Eu não sei nem como... Vai ter bem mais romance. Código Grace nós temos só um pouquinho, né? Nós temos um plano de fundo. Esse vai ter bem mais romance. Para quem gosta do Enemies to Lovers, né? Inimigos para amantes, vai amar. Vai ter a cena do porquê você se importa, vai ter a cena do quem fez isso com você, vai ter uma cama só. Eu tô tentando fazer um compilado, mas eu tô ficando muito, muito animada. Eu comecei a fazer as anotações do segundo livro. Calma, eu ainda tô no primeiro, pelo amor de Deus, gente, que tá? Se estiver ouvindo, pelo amor de Deus. Eu comecei a fazer as anotações do segundo. Eu sei a história inteira, desde o primeiro até o terceiro livro, só que aí eu vou indo devagarzinho. E se tudo der certo, eu pretendo sim fazer a versão física, a versão e-book. E eu quero muito ter um mapa nesse livro. Quero muito ter um mapa. Assim, eu tô amando. E ao mesmo tempo eu fico com medo, porque a expectativa tá tão alta. Mas isso vai dar tudo certo. Com certeza. Você tem algum gênero literário, assim, tipo, porque eu vejo muito Código Grace, tipo, parecido com uma distopia, uma coisa assim, tipo, né? Você sei lá, se coloca em algum gênero literário e você pensa em sair desse gênero literário, escrever outras coisas, né? Então, essa nova história que eu estou escrevendo é fantasia pura. Fantasia, assim, num nível que eu fico surpresa. Eu fico, meu Deus do céu, o que foi isso? O que é isso? Mas eu não pretendo ficar presa em gêneros, porque, assim, seria o meu sonho escrever um suspense policial, sabe? Aquele crime que precisa resolver, precisa achar do assassino. Não me surgiu nenhuma história ainda, mas seria muito legal. Eu acho que o único gênero que eu não escreveria é terror, né? Uhum. Terror pra mim não dá, mas eu acho que seria um sonho pra mim ter pelo menos um livro de cada gênero. Aí se eu ver que, tipo, não, realmente, romance não dá, fantasia tem que dar, porque eu tenho 3 livros pra escrever. Mas, tipo, romance não dá pra mim, aí eu não escrevo romance. Mas distopia, eu acho que, no momento, eu não tenho mais nenhuma história de distopia. Não consigo pensar em nenhuma. Só, assim, Código Grace. Mas eu não pretendo ficar presa em gêneros, assim. Eu acho que seria o máximo eu ter um pouquinho de cada. Mas pode mudar, né? Todo mundo. Eu falo isso hoje, amanhã eu posso só querer escrever um gênero só. Sim. E eu acho que também os livros que você escreve tem muito a ver com as suas referências, né? Tem muito a ver com aquilo que você consumiu e tal. Eu queria saber se você tem algum autor, assim, que te inspira muito, tirando esses aí que você já falou, né? Se tem algum outro que te inspira para suas histórias e que você
até hoje lê pra caramba? Então, o foco é mais a Victória, da Rainha Vermelha, mas se eu não falar, eu não pode falar ela, tem que falar outra. Uhum. Assim, eu vou falar uma brasileira, eu não sei falar o nome dela, meu Deus. É a FML Pepper, da trilogia Não Pare, eu não sei se você conhece, ela é brasileira, e assim, ela não me inspira em relação a escrever as minhas histórias, mas sim ao ver que ela é uma autora nacional e ao ver onde ela chegou. Que assim, ela mesma diz que foi uma surpresa para ela, que ela não estava esperando o sucesso que fosse fazer o livro dela, o sucesso que todos os livros, se eu não me engano, ela tem acho que 5 livros, ela não estava esperando, foi praticamente do dia para a noite, ela começou com e-book na Amazon. Então, quando eu vejo ela, eu penso, pode ser um dia. Eu vou batalhando, igual ela batalhou, mas não é uma inspiração nas histórias, é mais de tipo, eu posso chegar lá, porque ela é nacional, né? Eu posso ter inspirações lá da gringa, só que não se compara a uma autora nacional que passa pelos mesmos problemas, por assim dizer, que eu, que é a estar no meio literário no Brasil. E ela é assim, eu sigo ela no Instagram, eu vejo as coisas dela e fico, ai meu Deus. Sim, eu com Kindle Unlimited e tudo mais, eu comecei a descobrir muitas autoras nacionais, assim, e acho que todas têm esse vínculo, assim, em comum, né? Que é realmente querer que as pessoas conheçam o seu trabalho, e todas elas se posicionam muito bem, assim, nas redes sociais, até aquelas que são mais tímidas, não tem saída hoje em dia, né? Você precisa se posicionar, você precisa, até porque a sua audiência vai para lá, né? Procurar mais coisas, como você disse, até querer ficar próximo, assim, né, do autor para saber quando acontece alguma coisa nova. Então, eu acho que isso é muito legal, e eu acho que a Amazon, ela publicar, né, o e-book das pessoas trouxe essa aproximação, né, do público, do autor, e tirou todo mundo do pedestal, né? A gente achava que nunca ia conseguir entrar em contato com ninguém, e a gente super consegue. Esses dias mesmo, eu li um livro no Kindle Unlimited, e aí eu fui procurar o Instagram da autora, e, ela tem a minha idade, ela tem 19 anos, e eu falei, caramba, e ela já tá, tipo, publicada na Amazon, e, tipo, ela tem livros físicos, ela tem um público enorme, assim, sabe? Que acompanha ela desde os primeiríssimos livros dela. Então, assim, para mim, isso é muito legal. E eu queria saber, tem alguma autora nacional, assim, que você conseguiu trazer para sua vida? Ou não entrou em contato com muitas pessoas? Não, eu não entrei, assim, eu não tenho amizade nesse meio com, assim, os maiores, por assim dizer. Eu tenho mais amizade com o pessoal mesmo da minha editora, da Coerência. Eu sou muito ligada a Giovana, do A Garota Misteriosa. Se eu não me engano, aquela menina, ela fez 15 anos, 15? Não, fez 17 anos esse ano. Caramba! E eu fiquei chocada, e ela é uma graça, ela é super fofa, e ela escreve suspense policial com cadáver na lixeira, e eu fico, como? Mas ela é o meu único vínculo mesmo, que a gente se ajuda quando ela tá em dúvida. Eu não sei o que eu faço aqui. Aí eu, calma, eu também não sei, mas vamos se ajudar, vai dar tudo certo. Mas fora isso, assim, não conheço. Eu sou amiga do Vincent, eu não sei se você conhece Elementos do Poder, que também é da Coerência. Tá na minha lista no Kindle para ler. Acho que eu vou dar uma prioridade, hein? Assim, ele é um amor de pessoa. Então, o vínculo que eu tenho com os autores nacionais são só aqueles que estão na mesma casa editorial que eu. Mas eu espero um dia poder conhecer maiores e poder falar, vem amiga. Quem sabe um dia. Sim. Muito legal. Estou tão feliz. Caramba. Não, é porque realmente, né, tira essa coisa do pedestal de tipo, caramba, ela é uma autora nacional, ela é publicada, gente. Eu posso falar, agora eu zerei minha vida, que agora eu posso falar, gente, eu conheço uma pessoa que é publicada. Você conhece alguém que é publicada? Se você conhecer, é editor. Eu falei, é minha amiga, viu? Sim. Você pode falar, manda mensagem pra ela que ela confirma, eu confirmo. Sim, e outra coisa, assim, muito legal, é que você mesma vende os seus próprios livros, né? Tipo, a Coerência, ela vende os seus livros, mas você também tem os seus livros ali e você vende de forma própria, você vende pela Shopee e direto com você, né?
Vou até mostrar Isso. o meu, gente. Essa belezura linda, maravilhosa, gente. Quando chegou, eu falei, gente, que lindo. Ai, que emoção. E ele vai Lindíssimo. todo bonitinho. Eu imprimi até um papel personalizado para colocar, para ter uma experiência assim que ele chegar. Porque você já vê, Código Grace. Sim. Não tem como falar que é outro livro. Foi até engraçado, porque eu fui no correio aqui do condomínio pegar, né? Aí o moço pegou assim, né? Ele ficou olhando, ele falou, é livro? Eu falei, é livro. Aí a gente já começou a conversar de livro, já começamos a falar, porque parece que aqui no condomínio tem um cara que é escritor também, que vive recebendo um monte de encomenda da Amazon. Eu falei, caramba, que legal, assim que a gente descobre as coisas, né? Pois é. Da hora. Não sabia. Mas voltando, né? Código Grace, você também faz essa distribuição, né? E aí as pessoas, elas entram direto em contato com você ou pela Shopee. Foi um pedido seu para coerência que isso acontecesse ou não? De você mesmo poder distribuir? Não. No contrato da coerência, não sei se é assim em outras editoras, algumas são. Eles estão com 200 exemplares, eles imprimiram 200 e eu fiquei com 100. Aí o que eu vou fazer com 100 é eu que decido. Aí eu decidi vender com os brindes. Aí eu vou mandando os brindes, vou adicionando, vou tirando e por aí vai. Para cada leitor ter um brinde especial, todos vão autografados, com dedicatória. Os da editora não vão, porque eu não tenho acesso da Amazon. Então, quando eu vi que eu tinha esses livros para mim, eu falei, vou fazer uma coisa especial, né? Direto com a autora. E eu achava que não ia vender. Vende roubadora. Com certeza, até por essa questão, né, de você mesma fazer a dedicatória, aquela coisa toda. Até falei pra uma amiga minha que eu vou dar o dela de presente. Já falei pra ela viu, né, o seu post falando, falei, você nem se atreva a ir comprar, de jeito nenhum, nem se atreva a ir comprar, porque eu que fui falar do livro pra ela, né, e ela ficou super assim, você nem se atreva a ir comprar com quantidade de presente, né. Eu falei, gente, uma preciosidade dessa, como que você não dá de presente? Tanto que assim, eu agora, depois do Kindle, é muito difícil eu comprar um livro físico, muito difícil, porque eu leio no Kindle, acabou, ou compro ali no Kindle, acabou, tipo, a vida continua. Mas o Código Grace foi tão impactante pra mim que eu falei, não, eu preciso do livro físico. Eu preciso, porque se alguém aparecer, eu falo, toma aqui pra você, leia esse livro. Leia. Sim, e eu sou muito assim, tipo, muito 880. Se eu gostei de um negócio, todo mundo vai ficar sabendo que eu gostei e vou falar e tal. Tanto que é até um dos quadros novos que eu quero colocar aqui no Bloomcast, que é de indicando livros. Então, Código Grace já está nessa lista, né? Então, pode ter certeza. Tanto que quando eu fiz o meu post, eu coloquei lá, tá? Entre os top 5 desse ano, porque realmente foi muito bom. Muito bom mesmo. Tipo, eu achei que eu ia gostar, mas eu não achei que eu ia gostar tanto. Tipo, eu dei 5 estrelas na Amazon, porque eu falei, gente, que negócio é esse? Principalmente depois daquele final, como que você não dá 5 estrelas? Não tem como. Fala, gente, eu tô aqui besta até hoje, eu tenho que dar 5 estrelas, né? Porque, caramba. Eu adoro saber dessas coisas, porque eu não sei. Assim, eu só sei depois que a pessoa vem mandar mensagem. Então, assim, quando você mandou falando que você vai comprar, a minha memória para leitura é muito boa. Aí, quando você mandou mensagem, eu falei, mas ela já não leu? Aí tá bom, né? Tanto que na dedicatória, a frase da dedicatória, eu fiz algo diferente, porque você já leu. Uhum. E quando a pessoa não lê, aí eu coloco outra mensagenzinha, cada livro tem uma mensagem. Mas eu fiquei tão assim, maravilhada, eu falei, cara, ela leu o Kindle, no Kindle Limit, e ela quer comprar, ela gostou. Sim. Eu fico chocada. Eu tava até vendo uma entrevista de uma autora nacional também, que ela tava falando assim, que ela tem livros de fantasia, que são de vampiros e tal, que eu li recentemente. Ela tava falando assim que, tipo, logo quando ela lançou, ainda tava no auge, né? Tipo, tava todo mundo comprando livro e não sei o quê. E aí os últimos livros dessa porque são 4 livros, né? Os últimos livros ela não lançou físico, porque ela sabe que ia ficar muito caro, né? Mas ela falou assim que, tipo, tem muita gente que pede pra ela o livro físico porque gostou tanto da história que, tipo assim, a pessoa já leu, mas ela quer ter ali, tipo, aquele... Porque marcou tanto ela que ela quer ter na estante, né? Então, por isso que eu gosto muito do Kindle, porque você tem essa escolha, né? Se o livro tem físico, tipo, você lê ali, se você gostou muito, você vai lá e compra. Tanto que eu falei, gente, não, eu preciso desse livro na minha estante. Preciso muito. Mas é muito legal isso, porque... E como você falou, desse
contato, assim. Eu acho que uma das coisas que mais me mudou, assim, depois de começar a consumir literatura nacional foi esse contato com o autor. De você poder terminar o livro e de entrar no Instagram dele e falar tudo que você achou. E, tipo, a pessoa realmente lê e realmente dá importância àquilo que você falou, né? Então, isso é muito legal e não tem preço, né? Porque realmente gera um vínculo entre as pessoas. E como eu disse anteriormente, né? Tipo, a pessoa ela não vai querer só consumir o seu livro, mas tudo que você fizer também a pessoa vai consumir, porque você é tão legal que, né? Vai fazer o quê? Vai consumir, gente. Mas Acaba criando uma amizade. É maravilhoso. Sim, muito legal. Eu amo demais. Agora vamos indo pro final. Vou fazer um bate-bola com você rapidinho. Que eu queria saber qual é seu livro favorito. Meu livro favorito é... Ai, meu Deus, como que é o segundo de Acotar? Corte de Fúria... Ai, como que é o nome do livro? A minha estante fica tão longe. Ah, é Corte de Fúria e... Ai, eu não sei. Sabe Corte de Espinhos e Rosas? Sei. Vamos nesse, porque eu não sei o nome do segundo. Beleza. Você tem uma música favorita? Uma música favorita é High Hopes, do Panic! In the Disco. É uma música muito importante para mim. Eu tomo uma decisão, eu escuto essa música, eu não sei porquê, mas me traz uma energia muito boa, então é a minha música da vida. Da vida. Qual é a sua comida favorita? Estrogonofe. Ai, sério? Uhum. Gente, eu acho que eu tenho uma ligação com todo mundo que gosta de estrogonofe, porque todo mundo ao meu redor gosta de estrogonofe. Eu amo estrogonofe. Não, mas aí você é a pessoa do só estrogonofe de frango ou você gosta dos dois? Dos dois, é estrogonofe. Qual é a sua cor favorita? Minha cor favorita é azul. Legal. Agora, uma pergunta sobre o seu visual. Porque olhando o seu Instagram, eu vi que você era morena, tinha o cabelo super grande e tal. A cor do cabelo foi inspirada em Código Grace? Pra ter alguma semelhança com a protagonista? Não, foi um surto meu do nada. Mas ficou tão da hora que eu falo, entrei pra família Miller, né? Fazer o quê? Mas não, eu nem pensei na Grace quando eu fui pintar, assim, juro pra você. Aí depois que me aproveitei e faço piada falando que eu sou prima dela. Ai, que legal. Então é isso, estamos chegando ao final. Queria te agradecer muito, foi muito legal. Queria te agradecer, assim, desde o nosso primeiro contato, porque realmente você foi super simpática comigo, aceitou estar aqui no meu podcast, então, muito, muito obrigada mesmo. E é isso. Você quer falar mais alguma coisa pro pessoal? Eu só queria agradecer, porque isso ajuda muito a divulgação do livro, ao livro chegar a novas pessoas. E, assim, você já está no meu coração. É a minha razão. Leitores é a minha razão. Só quem leu vai entender. Então, se você não entendeu, leia Código Grace. Entenda a referência. Muito obrigada por ter me chamado. Eu fiquei super animada, de verdade. E depois você me manda o perfil, que eu acho que quando eu mandou, estava dando como usuário não encontrado. Depois você me manda, que aí eu divulgo. Que assim, quando eu pego um perfil para divulgar, minha filha, assim, o meu coração, a minha alma. Ai, que ótimo. Então somos duas. Sim, muito obrigada, de verdade. E aí, só gratidão. E muito obrigada por ter me mandado aquela mensagem, porque muita gente tem vergonha. E quando manda, eu fico tão feliz. Você fez uma autora feliz. Obrigada. Ai, que bom. Muito obrigada. Então é isso, gente. Queria agradecer a você que ficou com a gente até o final. Vou deixar na descrição aqui do YouTube. Se você tá vendo pelo YouTube, vai estar aqui na descrição para você. Se você tá vendo pelo Spotify, eu vou ver se eu consigo deixar links aqui também. Mas eu vou deixar o link do Instagram dela, link da Shopee, link de tudo, onde vocês podem encontrar os livros e tudo mais. E é isso aí, espero que vocês vão lá. Vai lá, gente, curte, comenta, compartilha, tudo isso. Pega esse vídeo, manda para alguém que quer escrever, que tem esse sonho. Tem várias respostas aqui, né, de como publicar, de várias coisas, de processo de escrita. Então manda para essa pessoa aí. E é isso, gente. Até o próximo Bloomcast. Tchau, tchau. Tá, obrigada.